1 Tessalonicenses, capítulo 2, primeira parte, por Peter Amsterdã. Quando o apóstolo Paulo, Silvano, também chamado de Silas, e Timóteo partiram de Tessalônica, devido à perseguição, foram para a Acaia. Depois de um tempo, nessa província romana no sul da Macedônia, Paulo se mudou para Corinto, um pouco mais ao sul, onde escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Começa a epístola dizendo aos cristãos de Tessalônica, que eram objeto de frequentes orações de Paulo e seus companheiros, salientou como aquela igreja se tornara um exemplo para todos os cristãos nas proximidades Macedônia e Acaia. Passamos para o segundo capítulo. Vós mesmo sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos. Como sabeis, tornamo-nos cristãos em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus no meio de grande combate. Paulo lembra aos cristãos tessalonicenses que estes reconheciam os bons resultados da visita de Paulo, conheciam o caráter de Paulo e os seus companheiros. Os primeiros versículos deste capítulo se encontram no comportamento moral irrepreensível que esses 3 mensageiros exibiram enquanto estavam em Tessalônica. Foram para lá para compartilhar o Evangelho sem nada cobrar, diferentemente do que se fazia os filósofos itinerantes da época, cuja prioridade era o lucro financeiro, não o benefício dos seus ouvintes. Agora já acontece muito isso em algumas denominações, igrejas e falsos pastores, que ficam pregando evangelho de prosperidade e tomando dinheiro das pessoas, quando é totalmente oposto ao evangelho de Jesus Cristo. Como escreveu um autor sobre estes filósofos, consequentemente, vistos careciam de substâncias e não resultavam em nada positivo, eram descritos como vaidosos e superficiais. Paulo lembrou aos crentes da Tessalônica que tanto ele quanto seus companheiros foram ultrajados em Filipos, localizado a 160 quilômetros ao leste da Tessalônica. Foi lá que Paulo e Silas foram presos, sem julgamentos, despidos, espancados com varas e jogados na prisão, com os pés em troncos, contudo tendo sofrido por pregar o Evangelho em Filipos. Eles ainda compartilharam a mensagem com os tessalonicenses no meio de grande combate. Pois a nossa exortação não procede de enganos, nem de impureza, nem é feita com dolo. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Os tessalonicenses viam que Paulo e os seus companheiros não pregavam de forma fraudulenta ou com motivos impuros. Paulo não estava tentando ganhar dinheiro com aqueles que responderam à sua mensagem. Não buscava enganar as pessoas para que acreditasse. Um autor escreveu:
Paulo afirma que não iludiu ninguém que acreditou na sua mensagem e no final tenham comparado gato por lebre. Outro autor afirma: no apelo do Evangelho aos Tessalonicenses, a mensagem não era falsa, as motivações não eram impuras, os métodos não eram enganosos, os arautos não eram vendedores ambulantes que enganavam estas pessoas. Paulo passa a apontar que ele e os seus primeiros aprovados por Deus para que o Evangelho lhe fosse confiado. Isso implica que houve um tempo de teste, após o qual eles foram aprovados para a tarefa que lhe fora atribuída. Não podemos ter certeza sobre quando ou em que circunstância esses testes se referem. Um autor diz: podemos apenas especular sobre quando e como isso aconteceu na vida de Paulo e os seus associados. No caso de Paulo, o momento de teste poderia ter sido durante sua estrada de 3 anos na Arábia. Gálatas 1, de 16 a 18. Apesar de ter sido escolhido por Deus para ser apóstolo antes mesmo do seu nascimento, Gálatas 1, de 1 a 15, houve um período durante o qual ele foi testado, depois do qual Deus selou como aprovado para o ministério. Seja qual for o tempo de teste exigido para Paulo e os seus companheiros, eles passaram no teste. Por terem sido aprovados por Deus, os tessalonicenses deveriam reconhecer que Paulo lhe disse quando estava com eles e o que eles lhe escreveu. Desde então, tinha a aprovação de Deus. Incumbidos por Deus, queriam agradá-lo e servi-lo. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Ao se referir a não falar para agradar as pessoas, Paulo remete ao tipo de linguagem típica de enganadores que têm motivos impuros ou são egoístas e principalmente interessados em ganhar o favor dos outros para fins egoístas, em contraste com os que querem agradar as pessoas. Paulo afirma que não fala para agradar os outros, mas a Deus. Em outra parte dos escritos de Paulo, lemos sobre a importância de agradar a Deus. Persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós, quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Certamente vos lembrar, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo lembra
dos destinatários da sua missiva, que enquanto estava com eles não apenas compartilhou o evangelho com eles, mas também trabalhou e labutou, o que significa que ele tinha um emprego para não ser um fardo financeiro para a igreja. Em outras partes do livro de Atos e nas epístolas, Paulo se refere ao trabalho em Atos. Nós lemos: depois disso, Paulo partiu para Atenas, chegou a Corinto e, achando um judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, foi ter com eles, por ser do mesmo ofício, fabricantes de tendas, ficou com eles e trabalhava. Visto que as tendas dessa época geralmente eram feitas de couro, talvez fosse melhor descrever Paulo como um trabalhador do setor de couro. Ele provavelmente aprendeu esse ofício mais cedo na vida como parte do seu treinamento rabínico, já que se esperava que os professores judeus se sustentassem por meio de algum tipo de trabalho. Ao falar do seu trabalho, noite e dia, Paulo também diz que pregamos o Evangelho de Deus. Um autor explica: durante as longas horas em sua bancada de trabalho, enquanto cortava e costurava couros para fazer tendas, outros artigos relacionados, Paulo não apenas se sustentava, mas também compartilhava o Evangelho com colegas de trabalho e seus clientes. Paulo fala de Deus a quem deseja agradar como aquele que prova ou examina, em algumas traduções, nossos corações. A compreensão de Deus como aquele que prova corações é encontrada em todo o Antigo Testamento. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agrada da integridade. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, sonda as mentes e os corações. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, isto para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Paulo recorre ao Antigo Testamento para mostrar que Deus, que o examinou, o julgou digno de receber o Evangelho. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados, antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Paulo, ele continuou a explicar a integridade dele e dos seus companheiros, fazendo 3 negações. A primeira é que ele e os seus colegas de trabalho não vieram com palavras de lisonjas. Escritores do mundo antigo condenavam a lisonja. Um deles, Teófrasto,
chamava a bajulação de um negócio vergonhoso, mas lucrativo para o bajulador. Disse: vocês verá o bajulador dizer e fazer todas as coisas que ele espera que o agradem. Aristóteles disse que as pessoas cujo objetivo é fazer as pessoas felizes para lucrar em dinheiro ou em bens que podem ser comparados com dinheiro é um bajulador. Filpo, filósofo judeu, listou a lisonja ao lado da malandragem, falsidade e facção. A segunda negação de Paulo foi que ele não veio com palavras de lisonjas. Uma tradução da Bíblia diz que ele não tinha pretexto para ganância, e outra diz: não estávamos fingindo ser amigo de vocês. Paulo não foi a Tessalônica com o objetivo de ganância, de ganhar dinheiro. Ele enfatizou esse ponto afirmativo, que Deus é testemunha. Além de buscar a vantagem econômica, Paulo afirmou que ele e os seus companheiros não queriam receber a glória das pessoas. Isso não se refere à glorificação no sentido religioso, mas no sentido secular de fama, prestígios, honras, reconhecimentos. Muitos oradores buscavam fama e fortuna. Um autor explica: no mundo de Paulo, onde fala em público era um grande esporte competitivo, onde retóricos e sofistas de sucesso eram tratados como astros do mundo esportivo ou celebridade de Hollywood, a glória doxa. Por si só era uma tentação poderosa o suficiente, mesmo além do ganho financeiro. Paulo, Silas e Timóteo não exigiam honra dos cristãos tessalonicenses nem dos crentes de outros lugares. Mesmo que podíamos, como apóstolos de Cristo, eles não estavam tentando ganhar adulação. Paulo enfatizou isso, acrescentando: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ele não especifica quem são os outros. No entanto, pode se referir a crentes em outras áreas, como Filipos ou Jerusalém. Após as 3 negações, Paulo completou seus pensamentos afirmando que ele e os seus companheiros eram como uma mãe que cuida ternamente dos seus filhos. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus, o verdadeiro do amor. Não pessoas que ficam querendo glória e querendo honra e querendo fazer prosperidades e tirando dinheiro das pessoas para se enriquecer. Na época de Paulo, os bebês muitas vezes eram alimentados por uma ama de leite, uma mulher que não era a mãe da criança, mas que cuidava dela, em contraste com a ama de leite. Paulo comparou a sua equipe a uma mãe que amamentou e que cuidou gentilmente do seu próprio filho. Ele então passou a explicar em linguagem mais simples: assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade
quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos ereis muito queridos. A linguagem que Paulo usa aqui para expressar seu amor pelos Tessalonicenses é bastante singular e não é encontrada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Outras traduções dizem: nós amamos vocês afetuosamente, sendo-vos tão afeiçoados e tanta afeição por vocês. Paulo continua dizendo que a disposição dele e dos seus companheiros para com os Tessalonicenses era como a de um pai amoroso que sentiria a falta dos seus filhos se estivessem separados um do outro. Como tal, Paulo e sua equipe decidiram não apenas confiar o Evangelho a eles, mas a estabelecer uma relação, compromisso, firmemente devotados aos Tessalonicenses. Ao longo desta epístola, Paulo se refere a eles como irmãos e irmãs. 18 vezes muitos desses crentes provavelmente foram afastados de suas famílias por se tornarem cristãos, mas agora encontraram sua identidade na família de Deus.